Mesmo que eu não conheça você que está aí do outro lado, não saiba nada do seu passado, do seu trabalho, dos seus gostos pessoais, eu posso afirmar uma coisa com bastante segurança: que você sabe o que é a Mona Lisa. E eu não sou nenhum tipo de adivinho, não, mas eu estou falando de uma das, se não a mais famosa obra de arte do mundo e de toda a história. Ela foi pintada pelo gênio italiano Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1519 e, atualmente, pertence ao acervo do Museu do Louvre, na França. Mas por que essa obra é tão conhecida? O que ela tem de especial diante de tantos murais e pinturas complexas? Por que um simples retrato ganhou tanta notoriedade na história da arte? É justamente sobre isso que iremos falar no nosso vídeo de hoje. Vamos compreender melhor como ela foi feita, conhecer quem é a mulher retratada na pintura e, principalmente, entender por que algo aparentemente tão simples é capaz de chamar a atenção do mundo todo e ser responsável por atrair mais de 80% dos visitantes de um dos principais museus do planeta. Para conseguir assimilar tudo isso, vamos começar conhecendo um pouco mais o responsável por esta obra. Leonardo da Vinci, conhecido por ser um arquétipo, um exemplo máximo de seu tempo, o Renascimento. Esse foi um período em que a Europa estava mergulhada nos valores da antiguidade clássica, principalmente no que diz respeito à estética, conhecimento, política e economia. Esses valores contrapunham aos ideais impostos pela Idade Média e anunciavam o surgimento de um homem novo, mais curioso, científico, criativo, capaz de desenvolver ao máximo nossas capacidades humanas. Nesse sentido, não existe exemplo melhor do que Leonardo da Vinci. Além de pintor, ele atuou como escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, anatomista, escritor, poeta, músico e, claro, inventor. Bom, eu perdi as contas. Da Vinci é considerado como precursor da aviação, da balística, da mecânica, robótica, além de ter feito avanços significativos nos campos da física e da medicina, o que contribuiu para a confecção de suas obras de arte e colaborou com a produção do conhecimento científico, principalmente na área da óptica e da anatomia. Já deu para perceber que uma pintura vinda deste artista não é uma coisa qualquer, né, não? Então vamos conhecer um pouquinho melhor a Mona Lisa. Começando pelo nome da obra. Especula-se que ela se chamava Madonna Lisa, o que significa senhora, dama, algo semelhante como madame, que foi importado para o nosso português. Com o passar do tempo, o título passou por uma contração e se tornou Mona Lisa, com 2 N's, até chegar à versão que conhecemos com apenas um. Então não. A mulher do quadro não se chama Mona Lisa, mas é a Senhora Lisa. O quadro também é conhecido como a Gioconda, ou La Gioconda em italiano, e La Joconde, com J em francês, que significa a sorridente. Mas, afinal de contas, quem é essa mulher que foi retratada pelo artista? Este é um dos maiores embates relacionados à pintura, e muitas teorias foram levantadas para tentar solucioná-lo. A primeira conclusão era de que se tratava de Lisa del Giocondo, a esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante que vivia em Florença, na Itália, cidade em que Leonardo viveu por muitos anos. A informação veio de Giorgio Vasari, um artista biógrafo que escreveu sobre a vida de Da Vinci em 1550. Contudo, nem todos concordaram com essa afirmação. Freud, por exemplo, afirmava que o misterioso sorriso de Mona Lisa seria fruto de suas memórias inconscientes e que, na verdade, o artista teria retratado sua mãe. Outra teoria que ficou bastante famosa foi oferecida por Lilian Schwartz, considerada por muitos como a pioneira na arte computadorizada. Segundo ela, a Lisa retratada na obra seria um autorretrato de Da Vinci, uma manifestação feminina de seu alter ego. A artista usou de técnicas de colagem computacionais para provar o seu ponto, e isso fez com que a hipótese ganhasse bastante notoriedade. Porém, muitos perceberam que esta técnica
não era válida para fazer afirmações como esta, pois as proporções certas seria possível sobrepor praticamente qualquer rosto em qualquer retrato, e isso não significa que existe uma relação entre eles. Existem outras teorias de que a mulher poderia ser uma amante do pintor ou uma representação abstrata da felicidade, mas essa discussão parece ter chegado ao fim no começo dos anos 2000. O professor italiano Giuseppe Pallanti realizou diversos estudos históricos que apontaram que a primeira informação fornecida pelo biógrafo Giorgio Vasari estava certa. Realmente se trata de Lisa del Giocondo, esposa do rico comerciante de Florença. A família del Giocondo era bastante influente na época e acredita-se que eles forneciam tecido para a família de Da Vinci. Além disso, eles foram responsáveis por construir inúmeras capelas que o pai de Leonardo frequentava para rezar. Então, é possível, sim, que este tenha sido o contexto facilitador para que a obra fosse encomendada. Lisa Gherardini nasceu no ano de 1479 em Florença. Ela também provinha de família rica e se casou com Francesco aos 16 anos, sendo sua segunda esposa. O relato do biógrafo conta que eles tiveram 5 filhos e que provavelmente a obra foi encomendada quando ela estava grávida. Isso explicaria o delicado véu retratado sobre sua cabeça. É provável que Da Vinci tenha começado a trabalhar na obra em 1503, quando ainda morava em Florença, e que a senhora Lisa tenha participado de algumas sessões da pintura e feito algumas contribuições. Mas o quadro estava no estúdio do artista quando ele morreu em 1519 na França. Então, por que é que ele teria levado uma obra que havia sido encomendada como um retrato? Vamos lá. Vamos ao próximo mistério envolvendo a Mona Lisa. Você já ouviu falar sobre a segunda Mona Lisa, também conhecida como Mona Lisa anterior, jovem ou The Isleworth? Trata-se de uma obra com a mesma temática, aparentemente representado a mesma mulher, e que muitos também atribuem ao pintor Leonardo da Vinci. Esse debate, ao contrário do anterior, que discute a identidade da musa inspiradora, ainda não foi resolvido. Os especialistas afirmam que este quadro é relativamente mais simples do que a Mona Lisa do Louvre e não possui requintes da obra original, como veremos a seguir. Por isso, muitos acreditam que ela tenha sido produzida pelo discípulo de Da Vinci, mas existem aqueles que defendem que ela é mais antiga, especialmente por apresentar uma versão mais jovem da mulher, e que ela tem sim traços do artista, mesmo que não tenha sido pintada totalmente por ele. A Mona Lisa de Isleworth é maior. Tem cerca de 84,5 centímetros por 64,5 e foi pintada sobre uma tela. Acredita-se que ela tenha sido levada da Itália para a Inglaterra em 1780 e por isso recebeu esse apelido. Os defensores da sua autenticidade dizem que ela pode ter sido a encomenda entregue à família del Giocondo, enquanto Da Vinci se ocupava de implantar sua genialidade e novas técnicas na obra que levou consigo para a França. Os principais indícios usados para defender a originalidade são os traços presentes no rosto e nas mãos da mulher, que seriam similares aos de Leonardo, além do esboço feito à caneta pelo pintor Rafael, um dos aprendizes de Da Vinci. Os traços feitos pelo jovem artista são claramente inspirados pela obra de seu mestre, mas possuem elementos da versão jovem da Mona Lisa, como os pilares ao fundo e o rosto inclinado, que não estão presentes na obra do Louvre. Mas, como dissemos, tudo isso ainda está em debate. Então, vamos voltar à Mona Lisa clássica para entender melhor as suas características. O mais provável é que Leonardo tenha começado a trabalhar na obra no começo dos anos 1500, mas ele passou o resto de sua vida fazendo retoques e melhorias. Por isso levou o quadro consigo para a França quando se mudou a convite do rei. Quando o artista faleceu em 1519, a pintura estava em seu estúdio e, por isso, passou a fazer parte do acervo real da corte francesa. A obra ficou isolada durante séculos nos palácios reais, até ser reivindicada pelos insurgentes da Revolução Francesa. O quadro ainda passou um período sob posse do imperador Napoleão, mas logo foi instalado no Museu do Louvre na virada do século XIX. Mas, afinal, o que essa pintura tem de tão especial? Quem nunca a viu de perto pode imaginar que se trata de um quadro gigantesco, imponente, mas é justamente o contrário.
Até eu me surpreendi. Ele possui apenas 77 centímetros de altura e 53 de largura. Seus segredos estão em seus detalhes. A começar pelo material. Diferentemente da maioria das obras da época, a Mona Lisa foi pintada sobre uma lâmina de madeira de choupo. Isso permitiu a Da Vinci trabalhar com algumas técnicas específicas, além de garantir uma textura única. Outro ponto inovador é a perspectiva da obra. Naquele contexto, a maioria dos retratos eram feitos de corpo inteiro, mas Leonardo fez um recorte acima da cintura, que posteriormente se tornaria o padrão para as representações, até hoje inclusive, lembrando o formato 3x4 das fotografias modernas. Mas a perspectiva de Da Vinci vai muito além disso. O pintor inovou usando recursos da matemática, física, geometria, para construir uma perspectiva linear, uma forma de criar profundidade e distância em uma superfície bidimensional. Isso faz parecer que a Lisa está sentada numa sala com uma janela atrás de si, o que atrai nosso olhar e destaca o assunto do fundo, ao mesmo tempo que valoriza todas as partes da pintura. A gente até tem uma janela aqui também. Mas a característica mais impressionante e famosa, com certeza, é o sorriso enigmático. O pintor aplicou conceitos ópticos da física para que ele tivesse o mesmo efeito independentemente do ponto de vista do observador. Além disso, ele usou seus conhecimentos anatômicos para valorizar os músculos certos para produzir o efeito desejado, suavizando os movimentos dos lábios em relação à expressão como um todo. E tudo isso foi transposto para a tela, para a madeira, usando a técnica do esfumato, que é uma forma de suavizar os contornos de luz e sombra, aplicando um efeito de fumaça, que produz esse efeito único. Quanto mais se olha para o sorriso, mais sério ele parece. Quanto mais se foca nos olhos, mais o sorriso se destaca. É incrível, né? Então, será que foi por isso que a pintura ficou tão famosa? Mais ou menos. Todos esses atributos são notáveis, mas a Mona Lisa precisou de um empurrãozinho para ficar mais conhecida. Em 21 de agosto de 1911, ela foi roubada do Louvre e a notícia se espalhou por todo o mundo, fazendo com que ela ganhasse o centro dos holofotes. E o responsável por isso foi o imigrante italiano Vincenzo Perugia, que trabalhava no museu construindo as vitrines onde as obras eram expostas. Ele passou a noite em um armário e no dia seguinte, com a ajuda de 2 comparsas, retirou a pintura da parede, embrulhou em um tecido e saiu com ela debaixo dos braços. Demorou quase 2 dias para que os funcionários notassem o sumiço, ou seja, ela realmente não era tão famosa assim. O primeiro a reparar foi um artista que estava trabalhando na galeria de arte. Ao ver o espaço vago, ele imaginou que a obra tinha sido retirada para ser fotografada, mas quando foi questionar, constataram que o sumiço, na verdade, era produto de um furto. Na época, a pintura estava avaliada em 7 milhões de dólares. Já era um preço elevado, sobretudo para aquele período. Como a notícia ganhou as manchetes do mundo todo, Vincenzo não tinha muito o que fazer com a obra, a não ser guardá-la em casa, até que, baixar a poeira. E foi isso que ele fez. 2 anos. Quando finalmente decidiu dar cabo e vender a peça, ele foi denunciado pelo potencial receptador, um especialista em história da arte de Florença, que logo percebeu que se tratava do original de Da Vinci. Vincenzo foi condenado a apenas 6 meses de prisão. Ele disse que seu objetivo era levar a obra de volta ao seu país de origem, mas muitos acreditam que ele só estava mesmo, de olho no dinheiro. Bom, seja como for, o episódio fez com que a pintura ficasse conhecida no mundo todo e se tornasse objeto de interesse, especialmente por fazer parte de um acervo tão restrito das obras produzidas pelo gênio. De lá para cá, a Mona Lisa já foi bode expiatório de manifestações. Foi atacada, aclamada, desejada. E hoje, é um dos maiores ícones da cultura mundial. Está avaliada, imagine, mais de $1 bilhão. O objetivo de Vincenzo de devolver a pintura para a Itália deu certo não, mas com certeza, sem dúvida, ele contribuiu e muito para o seu reconhecimento e sucesso. Até a próxima.